Quando você pensa nos seus maiores sonhos, talvez haja uma chama discreta dentro de você, uma faísca que só você sente, um desejo que ainda está tentando entender como respirar. Mas, curiosamente, é justamente nesse momento frágil, quando o sonho ainda engatinha dentro da sua mente, que muitos cometem o erro que mata futuros inteiros. Eles contam para alguém. E contar parece inofensivo, quase natural, como abrir a janela para que entre um pouco de ar. Mas janelas abertas também deixam entrar o frio, o vento, a poeira e, às vezes, até pessoas que não deveriam estar ali. O entusiasmo inicial faz você acreditar que revelar seu plano é uma forma de fortalecê-lo, como se o mundo tivesse a obrigação de aplaudir, como se os outros fossem entender o quanto aquilo significa para você. Mas a verdade é muito mais dura e muito mais sutil. No instante em que você anuncia suas metas, você experimenta o prazer da vitória antes de dar o primeiro passo. Seu cérebro te engana. Ele te entrega dopamina, como se você já tivesse chegado lá. E é aqui que o sonho, vibrante e recém-nascido, perde a fome, perde o impulso, perde a urgência. É como uma semente que você desenterra todos os dias, só para mostrar aos outros. Ela nunca cria raízes, ela nunca se fortalece. Ela morre tentando provar que existe. E existe algo ainda mais delicado nesse processo, a opinião alheia. Porque quando você revela seus planos, você também revela seu sonho para pessoas que carregam seus próprios medos, suas próprias inseguranças, suas próprias limitações. Elas olham para sua semente com olhos de inverno e perguntam: tem certeza? Isso é difícil. Eu não sei se você consegue. E se der errado? São frases pequenas, mas elas se infiltram na terra da sua motivação como gelo. Não destrói de uma vez. Destrói aos poucos, milímetro por milímetro. E você nem percebe quando a convicção começa a afundar. Marco Aurélio entendia isso profundamente quando dizia: não perca tempo discutindo como o homem bom deveria ser. Seja, ele não estava falando sobre moralidade, estava falando sobre construção, sobre obra interna, sobre fazer sem anunciar. O sábio constrói em silêncio porque entende que a realidade mais poderosa do mundo é aquilo que ainda não pode ser visto, o que está sendo formado no escuro, o que ainda está sendo preparado para existir. Porque trabalhar em silêncio te protege, te concentra, te coloca de volta no único lugar onde o sonho realmente ganha força, dentro de você. Não na expectativa dos outros, não na comparação, não no aplauso, mas na ação. No tijolo colocado dia após dia, sem testemunhas, sem necessidade de explicação, sem urgência por validação. Você não precisa provar nada enquanto está construindo. E é justamente essa liberdade que transforma sementes em florestas. Agora pense por um instante. Quantos sonhos seus teriam sobrevivido se você os tivesse guardado só para você? Quantas ideias brilhantes teriam florescido se não tivessem sido expostas cedo demais aos olhos de quem não sabia ver? Talvez sua vida inteira pudesse estar em outro lugar, apenas pelo simples ato de silenciar. Sinta o peso dessa reflexão, porque talvez, sem perceber, você tenha matado possibilidades apenas por buscar reconhecimento antes do tempo. E talvez, a partir de agora, tudo comece a mudar no momento exato em que você decide enterrar suas sementes mais fundo, longe dos olhos, longe das opiniões, longe das expectativas. Só você, a terra e o tempo. E isso é força estoica na sua forma mais pura. Existe algo quase irresistível no ato de fazer o bem. É como se uma parte da nossa alma se iluminasse quando estendemos a mão para alguém, quando ajudamos, quando contribuímos, quando fazemos o que é certo. Mas há também um perigo silencioso, escondido nesses momentos. A vontade de contar, a vontade de ser visto, a vontade de ser reconhecido. É sutil, quase inocente, mas profundamente corrosivo, porque transforma virtude em espetáculo. Vivemos em um mundo que se acostumou a medir bondade pelo número de aplausos, curtidas e elogios. Um mundo onde as pessoas não apenas ajudam, mas documentam que ajudaram. E aos poucos, sem perceber, aquilo que nasceu puro começa a deformar-se. A ação deixa de ser um movimento da alma e se transforma num investimento do ego. É nesse ponto que perdemos o sentido da virtude e o que antes era luz vira apenas vaidade com máscara de bondade.
Os estoicos alertavam sobre esse perigo. Para eles, a verdadeira ação virtuosa era autossuficiente. Ela não precisava ser vista. Sêneca dizia que o homem bom age como a videira que dá uvas, naturalmente, silenciosamente, repetidamente, sem esperar reconhecimento. A videira não exibe suas uvas para provar que é uma videira. Ela simplesmente é. O sol não pede aplausos para nascer. O mar não chama por testemunhas para provar sua força. Tudo o que é genuíno existe porque sua própria existência basta. Mas quando você conta ao mundo aquilo que fez, por mais que suas intenções pareçam nobres, você desloca o centro da ação. Ela deixa de ser sobre quem recebeu a ajuda e passa a ser sobre quem a executou. Não é mais sobre generosidade, é sobre identidade, sobre desejo de aprovação. E a dependência por esse tipo de validação é insaciável. Quanto mais você recebe, mais precisa. Quando não recebe, se frustra. Quando é esquecido, sofre. Quando não é celebrado, sente-se invisível. E nesse ciclo, o bem perde o brilho que tinha antes de ser exposto. Pense em um gesto realmente bonito que você já fez. Algo genuíno. Algo que nasceu do melhor de você. Agora imagine se ninguém nunca soubesse disso. Ainda assim teria valor? Ainda assim teria significado? Ou o sentido da ação está amarrado à expectativa de reconhecimento? Essa pergunta é mais profunda do que parece, porque revela se suas ações brotam do seu caráter ou do seu ego. Existe também um outro lado, mais perigoso e mais triste. Quando você conta suas boas ações, você se torna prisioneiro da própria imagem. A partir daquele momento, você precisa manter o papel, manter a reputação, manter o rótulo. E a bondade deixa de ser espontânea, torna-se performance. Você começa a pensar no impacto da ação, não na ação em si. Começa a ajudar esperando retorno. Começa a agir calculando quem vai ver, quem vai comentar, quem vai admirar. E é nesse ponto que a virtude morre. Mas quando você age em silêncio, algo extraordinário acontece. Sua bondade volta a ser sua. Ela não pertence ao mundo. Ela pertence à sua consciência, que passa a ser seu único público. E, curiosamente, o único público que realmente importa. O silêncio transforma boas ações em raízes. Ele fixa o caráter. Ele fortalece a essência. Ele permite que você faça o bem, porque isso é quem você é, não porque precisa provar algo para alguém. E aqui está uma virada importante. Quando as pessoas não sabem o que você faz de bom, elas podem até subestimar você, mas sua alma sabe quem você é. E ela não se engana, ela não se impressiona, ela não aceita aplausos baratos. Ela quer coerência, ela quer verdade, ela quer profundidade. Agora respire e reflita por um instante. Quantas boas ações você tornou pequenas porque tentou transformá-las em grandes diante dos outros? E quantas ações teriam se tornado grandiosas se você simplesmente tivesse mantido o silêncio? A virtude, quando exposta demais, perde o perfume, mas quando é guardada com humildade, se torna o tipo de riqueza que ninguém pode tirar de você. Há momentos em que você sente que está carregando o mundo inteiro dentro do peito. Dias em que o corpo continua de pé, mas a alma está ajoelhada. E é natural querer falar, abrir a porta do coração, respirar aliviado, sentir que alguém te entende. Essa necessidade é humana. Mas o erro está em acreditar que qualquer pessoa pode ser esse lugar seguro, porque infelizmente nem todo ouvido é um refúgio, nem todo abraço é abrigo, nem todo ombro é acolhimento. E muitas vezes é justamente na ânsia de aliviar o peso que você entrega o que há de mais íntimo para mãos que não sabem segurar. Toda vez que você revela suas dores a alguém que não tem maturidade emocional, acontece algo sutil e devastador. Sua vulnerabilidade se transforma em informação. Para alguns, em comparação. Para outros, em fofoca disfarçada de preocupação. E para alguns poucos, em munição, guardada silenciosamente até que um conflito, uma inveja ou uma circunstância faça com que aquela confidência volte contra você como uma flecha lançada pelas suas próprias mãos. A sinceridade, quando oferecida no lugar errado, não é força, é exposição. É como deixar suas janelas abertas durante uma tempestade.
A casa não desaba, mas tudo lá dentro fica encharcado, e quando o sol retorna, leva tempo para secar, leva tempo para recuperar. Às vezes leva mais tempo do que você gostaria de admitir. O mais cruel é que muita gente não tem má intenção. Elas só não sabem acolher o que você entrega, não sabem ouvir sem julgar, não sabem guardar sem comentar, não sabem compreender sem distorcer. Elas escutam para responder, não para cuidar, observam para interpretar, não para sentir. E quando você percebe o estrago, já é tarde. Sua dor, que deveria ter curado, se espalhou em murmúrios, opiniões e olhares que nunca deveriam ter existido. Os estoicos entendiam isso profundamente. Para eles, a alma era um templo, e templos não se abrem para qualquer pessoa. Templos se protegem. Templos têm portas, limites, silêncio, não porque são frios, mas porque são sagrados. Da mesma forma, suas emoções exigem esse tipo de reverência. Não podem ser expostas ao mundo como mercadoria emocional, jogadas ao vento esperando que alguém as trate com carinho. O peso do que você sente só pode ser entregue a quem tem mãos firmes o suficiente para carregá-lo. E existe ainda um fenômeno silencioso que poucos percebem. Quando você compartilha demais suas fraquezas, começa a se enxergar através dos olhos dos outros. A dor, que era apenas um ponto em sua jornada, vira identidade, vira rótulo, vira narrativa repetida. Sua ferida não cicatriza, ela ganha plateia. E feridas que ganham plateia se recusam a fechar. Reflita agora. Quantas vezes você se arrependeu de ter se aberto com a pessoa errada? Quantas noites você se sentiu exposto, vulnerável, quase menor do que realmente é, apenas porque uma palavra sua caiu em solo hostil? E quantas vezes você percebeu que a dor não aumentou pelo que sentiu, mas pelo que revelou? Existem dores que não precisam de testemunha. Existem lutas que só fazem sentido dentro do seu silêncio. Existem fragilidades que não foram feitas para serem divulgadas, mas compreendidas por você mesmo, no seu tempo, na sua profundidade, no seu ritmo. Assim como existem cicatrizes que se tornam força, e outras que viram arma nas mãos de quem nunca mereceu conhecê-las. A sabedoria estoica não pede que você esconda o que sente. Ela pede que você proteja, que você selecione, que você decida conscientemente a quem entrega o mapa das suas partes mais frágeis, porque a pessoa certa cura com uma palavra. A pessoa errada destrói com um silêncio. Seu coração não é um confessionário público, ele é seu templo. E templos só recebem quem sabe ajoelhar-se com respeito. Dinheiro é um assunto curioso. Ele não tem voz, não tem opinião, não tem consciência. E mesmo assim, é capaz de alterar completamente a forma como as pessoas te enxergam. Basta você revelar sua situação financeira, seja ela boa ou ruim, para perceber que de repente algo muda no ar. É quase imperceptível, como um olhar que dura meio segundo a mais. Um comentário mascarado de preocupação, uma diferença no tom de voz que ninguém admite, mas você sente. E o mais delicado é que isso acontece mesmo entre pessoas que você ama, mesmo entre pessoas em quem você confia. Quando você conta suas dificuldades financeiras, por mais que pareça libertador, você, sem perceber, entrega ao outro o poder de te ver por baixo. Não por maldade, mas porque a maioria das pessoas não sabe lidar com vulnerabilidade econômica sem misturá-la com pena. E a pena é um veneno doce, finge acolher, mas rebaixa. A partir do momento em que você expõe sua escassez, os outros passam a te olhar com uma lente distorcida, como se você fosse menos capaz, menos preparado, menos estável. Eles começam a medir suas decisões, opinar sobre a sua vida, querer te ensinar caminhos que eles mesmos nunca trilharam. E quando você percebe, já está sendo tratado como alguém que precisa ser guiado, quando na verdade você só precisava de silêncio para reorganizar seu mundo. Mas há um extremo oposto, e talvez ainda mais perigoso. Quando você melhora, quando conquista algo, quando dá um passo financeiro significativo e compartilha isso, não nasce admiração, nasce comparação, nasce expectativa, nasce desconforto. Muitos não enxergam o seu esforço, suas madrugadas acordado, seu planejamento, seus sacrifícios. Eles veem apenas o resultado, e o resultado
desperta emoções que ninguém confessa em voz alta. Pessoas que antes pareciam torcer por você passam a fazer perguntas carregadas de ironia. Nossa, como você conseguiu tão rápido? Para você tudo sempre dá certo, né? São frases que vêm com um sorriso na boca, mas o coração você sente ferir. E o pior é que, ao expor sua prosperidade, você abre a porta para uma pressão emocional que deveria ser protegida. Porque quando o mundo sabe que você está indo bem, você não tem mais o direito de falhar. Quando falha, julgam. Quando hesita, criticam. Quando perde, comemoram silenciosamente. De repente, sua vida deixa de ser sua. Ela vira um registro público que todo mundo acompanha, esperando algo para comentar. É uma vitrine. E vitrines não têm privacidade. Por isso, os estoicos eram tão firmes ao dizer que a relação com o dinheiro deve ser silenciosa, íntima, pessoal. Sêneca afirmava que o dinheiro é escravo do sábio e senhor do tolo. E talvez essa seja uma das frases mais importantes sobre liberdade emocional. Quando você fala demais sobre dinheiro, você entrega ao mundo o poder de definir seu valor. O dinheiro deixa de ser uma ferramenta e passa a ser sua identidade. O silêncio não é medo, é proteção, é estratégia, é maturidade. Reflita agora. Quantas vezes você já se machucou porque alguém soube demais sobre sua vida financeira? Quantas vezes você se sentiu julgado, comparado ou observado? E quantas dessas situações teriam sido evitadas se você tivesse guardado suas conquistas e suas dificuldades só para você? A verdade é simples. O dinheiro é como uma semente plantada em solo fértil. Se você deixa exposto, o vento leva, os pássaros roubam, os curiosos pisam, os interessados perguntam. Mas se você planta fundo, cultiva em silêncio, rega no seu tempo, cuida com discrição. Ninguém sabe onde está, ninguém tenta arrancar, ninguém julga o tamanho, ninguém interfere no processo. Seu dinheiro não define quem você é. Seu silêncio sobre ele talvez defina muito mais. Há algo profundamente sagrado no instante em que alguém escolhe confiar em você. Não importa se a pessoa entrega um medo, um erro, uma dor antiga ou um capítulo escondido da própria história. Naquele momento, ela está te oferecendo algo que não tem preço: vulnerabilidade. E vulnerabilidade é como vidro fino, transparente, precioso e absurdamente fácil de quebrar. Quando alguém te revela um segredo, não está apenas dividindo um fato, está pedindo proteção, está oferecendo sua parte mais humana, mais imperfeita, mais honesta. Está dizendo, mesmo sem palavras: eu acredito que você pode carregar isso sem me ferir. É uma frase silenciosa, mas gigante. Uma confiança que demora anos para ser construída e segundos para ser destruída. E é aqui que muitos falham. Não por maldade deliberada, mas por descuido. Tudo começa com aquela frase aparentemente inofensiva: vou te contar uma coisa, mas não conta para ninguém. Logo depois, surge a tentação do comentário solto, do desabafo mal pensado, da conversa casual com alguém que não deveria ouvir. O segredo que antes era um pacto vira assunto, vira conteúdo, vira curiosidade. E você talvez ache que não mencionou nomes, mas a verdade é que isso não importa. O que importa é que aquilo não te pertencia. O dano causado por essa quebra é silencioso, mas devastador. Quem confiou em você não sente apenas constrangimento, sente que foi exposto, traído, diminuído, sente que sua dor virou entretenimento. E o mais cruel é que quando isso acontece, não é só a relação com a pessoa ferida que muda. É a maneira como todas as pessoas passam a te enxergar, porque alguém que revela o segredo de outro automaticamente se torna alguém que não pode guardar nenhum, e você pode notar isso no comportamento dos outros. De repente, as conversas ao seu redor ficam mais curtas. As pessoas deixam de compartilhar suas próprias vulnerabilidades. A intimidade se dissolve. A confiança desaparece. Você não foi punido. Você simplesmente deixou de ser visto como um porto seguro. E recuperar essa confiança é possível, mas ela nunca volta com o mesmo brilho. Estragou uma vez, e a rachadura permanece para sempre. Os estoicos falavam sobre integridade como uma virtude silenciosa, algo que você prova não com discursos, mas com postura. Você não precisa prometer lealdade, você demonstra.
você sustenta, você honra o que ouviu. E, sobretudo, você entende que guardar o segredo de alguém não é um favor, é uma prova do tipo de pessoa que você é quando ninguém está olhando. Reflita, com cuidado agora. Quantas histórias você já contou que não eram suas? Quantas vezes você transformou a dor de alguém em assunto para preencher um silêncio? Quantas vezes você quebrou uma confiança sem perceber, achando que era apenas um comentário inofensivo? E mais importante, como você se sentiria se o seu momento de fragilidade virasse conversa na boca de alguém que prometeu te proteger? Guarde essa sensação. Ela é o lembrete mais poderoso de que nenhuma história confiada a você existe para ser repetida. Algumas histórias sangram, outras ainda não cicatrizaram, outras nunca deveriam ter saído do coração de quem contou. E quando você espalha essas histórias, mesmo que discretamente, você não está apenas divulgando um segredo, você está transformando dor em espetáculo. E isso, para o estoico, é a forma mais profunda de deslealdade. O verdadeiro sábio não é aquele que fala muito, é aquele que sabe o que nunca deve ser dito. Guardar segredos é talvez uma das provas mais puras de caráter que existem, porque no fim ninguém está te observando, mas você sabe exatamente o que está fazendo, e sua consciência é o único juiz que nunca descansa. Relacionamentos são feitos de silêncio, de cumplicidade e de pequenos universos que só existem entre duas pessoas. Um olhar que só vocês entendem, uma piada interna que ninguém mais acha graça, uma dor que é curada a dois, um sonho que só faz sentido naquele espaço íntimo onde o mundo não interfere. Mas é justamente essa intimidade rara que muitos colocam em risco sem perceber, não pelas brigas, não pelas dificuldades, não pelas diferenças inevitáveis, mas pelo hábito de permitir que pessoas de fora entrem onde não deveriam entrar. Quando você compartilha as falhas do seu parceiro com alguém de fora, ou expõe uma briga, um deslize, um incômodo, parece que está apenas desabafando, buscando clareza, tentando aliviar o peso, mas não funciona assim. O que para você é apenas um capítulo de um dia difícil, para quem te ouve, vira a história inteira. Você perdoa, mas o outro não. Você supera, mas o outro não. Você entende, mas o outro continua preso na versão mais sombria do seu relacionamento. E aos poucos, sem perceber, a opinião externa começa a interferir em como você vê a sua própria relação. A visão contaminada de outras pessoas muda seu olhar, obscurece seu julgamento, coloca peso onde só havia leveza e dúvida, onde só havia amor. Não porque elas querem o seu mal, mas porque não são capazes de compreender o que acontece dentro de algo que não pertence a elas. Ninguém conhece o relacionamento de duas pessoas melhor do que quem está vivendo dentro dele. Ninguém sente as dores e as curas da mesma forma. Ninguém entende o que une vocês quando o mundo inteiro acredita que deveriam se separar. Existe também uma violência sutil que nasce quando terceiros começam a formar opiniões sobre seu parceiro. De repente, alguém olha para a pessoa que você ama com desconfiança, com julgamento, com aquele sorriso de canto que diz: eu sei quem ele realmente é. Mas essa conclusão veio de quem? De você. Em um momento onde você estava ferido, cansado, irritado, vulnerável. E agora, mesmo quando tudo está bem entre vocês, o mundo ao redor continua acreditando que algo está errado. A dupla se recupera, mas a plateia não. Amor não se sustenta com plateia, se sustenta com porta fechada. Os estoicos ensinavam que aquilo que é valioso deve ser protegido e não exibido. Intimidade é uma joia que se desgasta quando passa por mãos demais. A cada pessoa que você conta sua vida amorosa, você entrega mais um fragmento do que deveria pertencer somente ao casal. E relacionamentos são como vasos de porcelana. Não quebram facilmente, mas quando quebram, é sempre por uma série de pequenas rachaduras que ninguém percebeu no início. Reflita agora, quantas discussões teriam se resolvido rapidamente se você tivesse guardado para si? Quantas feridas teriam cicatrizado mais rápido se não tivessem sido tocadas por mãos imprudentes? Quantos amores não sobreviveram porque o mundo inteiro opinou sobre algo que não viveu? O desabafo certo precisa acontecer, mas dentro do lugar certo. Um terapeuta, um mentor, alguém realmente maduro.
Porque o objetivo não é expor, é entender. Não é culpar, é aprender. Não é destruir, é fortalecer. Fora disso, tudo o que você faz é abrir janelas demais em uma casa que precisa de calor para sobreviver. Amor não cresce na multidão. Amor se fortalece no íntimo. E se existe algo que você deveria proteger com mais silêncio, mais respeito e mais cuidado, esse algo é sua vida amorosa. Porque quando o mundo inteiro quer opinar, só 2 pessoas sabem a verdade. As 2 que dividem o mesmo teto emocional. Relacionamentos não morrem por falta de amor. Eles morrem quando se tornam públicos demais para sobreviver. As redes sociais transformaram o mundo em um palco onde todos querem mostrar alguma coisa. A viagem perfeita, o corpo perfeito, o relacionamento perfeito, o pensamento perfeito, a vida perfeita. Mas por trás de cada foto impecável, existe uma verdade que ninguém admite. Quanto mais alguém se esforça para parecer feliz, menos consegue sentir felicidade de verdade. É como se aos poucos o ato de viver fosse substituído pelo ato de provar que vive. E é nesse ponto que muitos começam a se perder. Não porque postam, mas porque passam a existir para postar. A refeição que deveria ser saboreada é fotografada. O pôr do sol que deveria ser contemplado vira conteúdo. A alegria que deveria aquecer o peito vira legenda. E a vida, que deveria ser sentida, passa a ser arquivada em stories que desaparecem em 24 horas, mas deixam marcas emocionais que duram muito mais. As redes sociais te dão a ilusão de que você está no controle, mas na verdade elas te treinam para depender da reação dos outros. Curtidas viram aprovação, compartilhamentos viram validação, comentários viram combustível para continuar existindo ali. E quando não há interação, nasce a dúvida, silenciosa. Será que não sou bom o suficiente? Então você edita mais, força mais, exagera mais. E quanto mais você tenta ser visto, menos você se enxerga. Heráclito dizia que uma alma sábia é como um muro sólido. Deixa entrar luz, mas não permite que o vento leve o que está dentro. E é exatamente isso que falta a muitas pessoas hoje. Um muro interior. A capacidade de viver algo sem precisar transformar aquilo em vitrine. A capacidade de sentir algo sem precisar registrar. A capacidade de ser algo sem precisar anunciar. Porque existe um detalhe que pouca gente percebe. Quanto mais você expõe sua vida, mais autoriza o mundo a julgá-la. Pessoas que nunca te viram pessoalmente começam a comparar suas vitórias com as delas, seus momentos bons com os delas, sua felicidade com a infelicidade delas. E sem perceber, você vira alvo de comparação, de crítica, de inveja, forças invisíveis que drenam sua paz silenciosamente, dia após dia. Mas o perigo não está apenas no olhar dos outros. O perigo está no que você começa a fazer consigo mesmo. Quando você vive para mostrar, você deixa de viver para sentir. Perde o valor do momento presente. Abandona a profundidade, substituindo-a pela estética. A vida fica rasa, como uma foto bonita que não diz nada quando a tela apaga. Agora respire e pergunte a si mesmo: quando foi a última vez que você viveu um momento tão profundamente que sequer pensou em registrá-lo? Quando foi a última vez que você não mostrou algo simplesmente porque queria guardar para si? Quando foi a última vez que você escolheu sentir em vez de postar? Algumas experiências só florescem no silêncio. Algumas alegrias só se expandem quando não são observadas. Algumas conquistas só criam raízes quando ninguém está aplaudindo. A sabedoria estoica não pede que você abandone as redes sociais, mas que você não se abandone dentro delas. Que você mostre um pouco, mas preserve o que importa. Que você compartilhe o necessário, mas nunca abra mão do essencial. Porque a parte mais valiosa da sua vida não é feita para ser exibida, é feita para ser vivida. E talvez, se você proteger sua privacidade com a mesma dedicação com que muitos protegem sua imagem pública, finalmente encontre o que está procurando: paz, profundidade, autenticidade. Porque no fim, a verdadeira liberdade não está em ser visto, está em não precisar ser visto para existir. Se você chegou até aqui, respire fundo, porque isso diz muito sobre você. Em um mundo que vive de barulho, você escolheu ouvir sobre silêncio. Em uma sociedade que exibe tudo,
Você escolheu aprender a proteger o que realmente importa. Essa decisão, tão simples e ao mesmo tempo tão rara, já mostra que você está caminhando para um lugar onde poucos têm coragem de ir, o domínio de si mesmo. Hoje você aprendeu que existe poder naquilo que você guarda, força naquilo que você não revela, paz naquilo que você decide proteger. Os estoicos entendiam que uma vida bem vivida não é a que faz mais barulho, é a que faz mais sentido. E se você está aqui até o último minuto, é porque está buscando algo maior do que distração. Está buscando sabedoria, clareza e crescimento interior. E antes de você sair deste vídeo, eu quero te parabenizar. De verdade, não é qualquer pessoa que escolhe investir tempo em aprender sobre silêncio, autocontrole, virtude e profundidade. Você está, consciente ou não, construindo uma mente mais forte do que as opiniões do mundo, mais firme do que os julgamentos e mais madura do que as circunstâncias. Se você quiser dar um passo ainda mais profundo nessa jornada, eu deixei aqui na descrição o meu livro, Princípios Fundamentais do Estoicismo. Ele foi escrito para quem deseja aplicar essa filosofia no cotidiano, de forma prática e transformadora. Se este vídeo tocou você de alguma forma, o livro vai expandir ainda mais essa compreensão. Agora, eu quero te fazer um convite especial. Se algo aqui fez sentido, deixou você pensando, despertou algo dentro de você, deixe um comentário. E se você não souber o que escrever, coloque simplesmente gratidão. Essa palavra é o nosso sinal secreto de que você ficou até o fim e que faz parte desse grupo de pessoas que realmente está comprometido com o próprio crescimento. E claro, se você quer continuar recebendo mensagens edificantes como essa, se inscreva no canal e ative as notificações. Isso ajuda o YouTube a entender que esse conteúdo importa para você e te coloca mais perto da vida que você está tentando construir. E se quiser apoiar ainda mais esse trabalho, considere clicar no botão Seja Membro. Lá você encontra condições especiais e vantagens exclusivas para quem deseja contribuir com este canal e ajudar a manter essas reflexões vivas e acessíveis. No final do vídeo, vamos deixar mais 2 conteúdos recomendados, escolhidos a dedo para continuar a sua jornada de autodomínio, sabedoria e clareza interior. São vídeos que, assim como este, podem mudar a forma como você enxerga a si mesmo e o mundo ao seu redor. Obrigado por estar aqui. Obrigado por escolher crescer. E obrigado. Você não nasceu para ser comandado. Você não está neste mundo para seguir um roteiro escrito por mãos que não são as suas. Você não veio aqui para agradar, se explicar ou pedir permissão para existir. Você veio para assumir as rédeas, para resolver o que precisa ser resolvido do seu jeito, com a sua cara, com a sua verdade. O mundo está cheio de donos de opinião, de especialistas em apontar o dedo, de gente que nunca viveu o que você viveu e quer ditar regras sobre a sua dor, sobre a sua escolha, sobre a sua forma de andar na vida. Mas hoje, agora, isso acaba. Hoje, você escolhe levantar como o protagonista da sua própria história. Você escolhe dizer com força: a vida é minha e ninguém manda em mim. Não importa quantas vezes você foi manipulado emocionalmente para se calar. Não importa quantas vezes disseram que você era difícil, problemático, teimoso. A verdade é que o que te chamam de teimosia é apenas a sua alma lutando para não ser apagada. É a sua identidade tentando sobreviver em um mundo que odeia quem pensa por conta própria. Resolver os seus problemas do seu jeito não é egoísmo, é sabedoria, é integridade, é uma declaração de independência emocional. É você, enfim, dizendo: chega, eu assumo o volante da minha vida. Chega de se adaptar ao que te adoece. Chega de silenciar o que grita dentro de você para agradar quem nunca vai entender. Você já se submeteu demais a sistemas que não funcionam, a conselhos que não servem, a padrões que te esmagam. E agora, a decisão que muda tudo é simples e brutal. Você para de se trair. Você para de terceirizar seu destino. Você escolhe ser livre, mesmo que ninguém aplauda, mesmo que te chamem de louco,
mesmo que tentem te fazer duvidar de si. Porque no fim do dia, quem vive com os resultados da sua vida é você, não eles. Nunca foram eles. O estoico de verdade não busca aceitação, ele busca domínio. Ele quer a verdade acima da aceitação, quer paz, não popularidade. Quer a liberdade de ser inteiro, não o conforto de ser aceito pela metade. E para isso, ele paga o preço. Um preço alto, mas sagrado. O de viver sob suas próprias leis. Essa é a hora de cortar as amarras invisíveis que ainda te prendem. De olhar no espelho e dizer com firmeza: eu posso, eu decido, eu me banco. Porque ninguém tem o direito de comandar sua consciência. Ninguém pode mandar no seu destino se você não permitir. E hoje, você não permite mais. Prepare-se para mergulhar em 8 capítulos de ruptura, lucidez e poder pessoal. Aqui você vai encontrar a faísca que faltava para incendiar tudo o que te mantinha paralisado. Aqui você vai lembrar quem você sempre foi antes de tentarem te moldar. A jornada começa agora, e ela começa com uma frase simples, mas devastadora: a vida é minha e ninguém manda em mim. Chega de obedecer vozes que não são suas. Liberte-se da programação externa. Desde que você nasceu, alguém tentou te ensinar o que pensar, como agir, o que sentir e até o que sonhar. Talvez tenha sido sua família, seus professores, líderes, colegas ou até influenciadores digitais. Todos eles, direta ou indiretamente, disseram como você deveria viver. Mas a pergunta é: quando você teve permissão para ser você mesmo? O problema é que, sem perceber, você passou a vida inteira obedecendo vozes que não são suas. Aceitou conselhos que não se encaixavam na sua realidade. Adotou ideias que te limitaram ao invés de te libertar. Se moldou para caber em lugares que nunca foram feitos para você. E com isso, matou um pedaço de si mesmo a cada escolha que fazia para agradar os outros. A sociedade não quer que você pense por si. Ela quer que você se conforme. Ela quer que você siga a manada, obedeça a regras invisíveis e viva num piloto automático emocional que te transforma em mais um zumbi funcional. Mas você não é zumbi. Você não nasceu para ser massa. Você nasceu para ser singular, disruptivo, inteiro. Existe uma programação oculta sendo instalada em você desde cedo. Uma programação que diz: não questione, não cause problemas, seja normal, siga o padrão. E toda vez que você tenta se afastar desse roteiro medíocre, alguém te rotula como rebelde, ingrato, irresponsável. Mas sabe o que isso realmente significa? Que você começou a acordar, que você começou a se libertar. A liberdade começa quando você começa a duvidar das vozes que mandam em você sem te conhecer. Começa quando você se pergunta: isso aqui é meu ou foi colocado em mim? Esse medo que eu carrego, essa culpa que me trava, essa opinião que me controla, são meus? Ou foram programações herdadas que eu nunca parei para questionar? Ser estoico é recusar essa prisão invisível. É olhar para os sistemas à sua volta e dizer: não, obrigado. É aprender a separar o que é escolha própria do que é condicionamento. É dizer com firmeza: essa voz não é minha, essa decisão não é minha, e eu me recuso a continuar obedecendo. E isso exige coragem, porque nem todos estão prontos para bancar a própria verdade. Você vai incomodar, você vai ser julgado, vai perder gente pelo caminho, mas vai ganhar algo infinitamente mais valioso: sua autonomia. Seu poder de decidir, sua autoridade interna. Você não precisa mais pedir permissão para ser quem é. Você não precisa justificar o seu caminho para ninguém. A única pessoa que precisa entender sua decisão é você. Quantas vezes você já se sufocou para não decepcionar? Quantas vezes disse sim quando queria gritar não? Quantas vezes engoliu a própria vontade por medo de confronto, por medo de rejeição, por medo de parecer difícil? Chega disso. Chega de viver a vida dos outros. Chega de ser escravo da expectativa alheia. A vida que você quer construir só será possível quando você parar de obedecer cegamente às vozes externas e começar a ouvir a única voz que realmente importa, a sua, a voz que foi silenciada.
a voz que foi domesticada, a voz que ainda sussurra: eu sei o que é melhor para mim. Essa voz precisa voltar a gritar, precisa dominar a sua mente, suas decisões, seus passos. Você não precisa seguir o que a maioria faz. Você não precisa se adaptar ao que te oprime. Você não deve mais obedecer o que te diminui. Você tem o direito e o dever de romper com tudo que foi imposto, de reformular suas crenças, de resgatar sua essência. E isso começa com uma frase de ruptura: a partir de hoje, eu só obedeço a mim. 2. Seus problemas, suas regras, suas soluções. A centralidade da autonomia. Se o problema é seu, então a solução também precisa ser. Ponto final. A pior armadilha da vida moderna é essa dependência crônica por respostas prontas. Pessoas esperando fórmulas milagrosas, gurus salvadores, soluções genéricas para dores específicas. Mas a verdade é que ninguém fora de você pode resolver o que é seu. Ninguém entende a profundidade do seu caos como você. Logo, ninguém tem autoridade suficiente para te dizer o que fazer. Resolver os seus problemas do seu jeito é o início da verdadeira soberania pessoal. É quando você para de terceirizar sua consciência, para de seguir receitas que só funcionam para os outros e começa a desenhar sua própria estratégia, baseada no que você sente, no que você vive, no que você sabe sobre si mesmo. Isso não é arrogância, é maturidade. É você finalmente reconhecendo que tem o direito e o dever de se tornar o próprio solucionador. Enquanto você seguir regras que não nasceram da sua reflexão, continuará preso em labirintos que não têm saída. Quantas vezes você aplicou um conselho alheio e se ferrou? Quantas vezes ignorou sua intuição por medo de errar sozinho? Mas errar por você é sempre mais digno do que acertar por imposição, porque mesmo no erro, você aprende a se escutar. Diz, mesmo na falha, você fortalece sua autonomia. Você não é um rascunho de ninguém, você é o autor final do próprio destino, e isso exige uma mudança brutal de mentalidade. A partir de agora, você não busca mais respostas do lado de fora. Você busca clareza dentro de si, porque dentro de você existe um mapa único, exclusivo, que nenhum especialista no mundo pode replicar. Assumir essa postura é desconfortável, porque quando você decide resolver seus problemas do seu jeito, o mundo começa a te acusar de insubordinado, de difícil, de orgulhoso. Mas essa resistência externa é o preço da liberdade. É o sinal de que você parou de se moldar para caber e começou a se expandir para existir. E toda expansão assusta quem vive encolhido. A dor que você sente é só sua. As cicatrizes que você carrega, só você conhece. Então, como alguém que nunca sangrou no seu lugar pode querer ditar a cura? Não faz sentido. Você não é um quebra-cabeça genérico para se encaixar em métodos padronizados. Você é singular. E isso exige soluções singulares, decisões personalizadas, respostas que só brotam do silêncio da sua própria lucidez. Resolva do seu jeito, mesmo que pareça estranho, mesmo que pareça arriscado, mesmo que ninguém entenda. Porque quem busca compreensão antes de agir, acaba estagnado. Quem busca aceitação antes de decidir, acaba preso. A única coisa que você precisa buscar é verdade interna. É coerência com o que pulsa em você, não com o que esperam de você. A vida não vai parar para te dar manual de instrução. E você não tem tempo a perder esperando que alguém venha te salvar. Esse alguém é você. Esse manual é sua própria percepção. É você testando, ajustando, caindo, levantando e seguindo mesmo assim. É você se tornando o engenheiro emocional da sua própria existência. Você não precisa mais de permissão para começar. Você só precisa de coragem para continuar. Se algo está te incomodando, mude. Se algo está te travando, rompa. Se algo está te machucando, encerre. Você tem poder sobre o que aceita, sobre o que tolera, sobre o que constrói. Você tem autoridade para escrever novas regras. Regras que respeitam a sua essência, não o ego alheio. Regras que curam, não que escravizam. E a melhor parte, quando você aprende a resolver seus problemas do seu jeito, você se torna inquebrável. Porque entende que não precisa mais de ninguém para viver com verdade. Só precisa de si. E isso é poder puro. 3.
O mundo não vai te aplaudir por ser quem você é, a força de ser autêntico sem plateia. Pare de esperar aplausos por ser verdadeiro. A autenticidade não vem com recompensa automática. Pelo contrário, quanto mais você se aproxima da sua essência, mais você assusta quem vive de fachada. Ser quem você é exige coragem, porque o mundo, no fundo, não quer que você seja livre. Ele quer que você se conforme, que você se encaixe, que você se submeta. Mas aqui vai a verdade crua. Ninguém vai te aplaudir por abandonar máscaras. Ninguém vai te parabenizar por sair da fila dos obedientes. Você não vai ouvir elogios quando decidir romper com as expectativas alheias. Vai ouvir críticas, vai ouvir silêncio, vai ouvir acusações. Mas você vai ouvir, acima de tudo, a própria alma respirando aliviada. E isso vale mais do que qualquer aprovação externa. A maioria das pessoas vive para ser aceita, vive editando quem é para caber no olhar dos outros. E nessa busca por aplausos, vai se tornando um fantasma de si mesma, sorrindo para agradar, cedendo para ser querido, se traindo para ser amado. E no fim, colhe um vazio profundo, porque percebe que mesmo sendo tudo o que os outros queriam, continua infeliz. Você não precisa mais disso. Não precisa mais se justificar por não querer o que todos querem. Não precisa mais se explicar por ser diferente. A verdade é simples. Você não é para todos. E tudo bem, o estoico sabe disso. Ele não vive para agradar. Vive para ser inteiro, para viver com integridade diante de si mesmo, mesmo que isso custe a simpatia do mundo. O mundo prefere gente fácil de controlar, pessoas previsíveis, moldáveis, programáveis, gente que segue o fluxo sem questionar. Mas você não foi feito para isso. Você foi feito para causar desconforto em sistemas podres, para ser a voz que não cala, o gesto que não se curva, o passo que não pede permissão. E por isso vão te chamar de arrogante, de estranho, de radical. Aceite, isso é parte do preço da liberdade. Não há nada mais forte do que alguém que banca quem é sem plateia, alguém que mantém sua verdade mesmo quando não é aplaudido, reconhecido ou valorizado. Isso é força real, porque quem depende do aplauso perde o senso de direção. Começa a andar conforme o barulho externo e não conforme a própria bússola interna. E cedo ou tarde, se perde. Você precisa entender uma coisa com clareza brutal. Ninguém tem obrigação de entender sua jornada, mas você tem obrigação de vivê-la com inteireza. O mundo não precisa aceitar sua autenticidade para que ela seja válida. Você não precisa ser aprovado para ser verdadeiro. Você só precisa ser fiel à sua consciência, fiel àquilo que só você sente, vê e sabe sobre si. Ser quem você é em um mundo que tenta o tempo todo te transformar em outra coisa é um ato de guerra. E nessa guerra, o prêmio não é o aplauso, é a paz. A paz de deitar a cabeça no travesseiro e saber que você viveu um dia sem se trair, que você disse o que precisava ser dito, que você se posicionou mesmo tremendo. Isso é dignidade, isso é honra, isso é liberdade. Então pare de esperar tapinhas nas costas, pare de buscar plateias que entendam sua alma. Elas talvez nunca venham, e tudo bem. Você não está aqui para ser compreendido, está aqui para ser real. E o real nem sempre é bonito, nem sempre é confortável, mas sempre é necessário. Você vai assustar, vai incomodar, vai perder alguns, mas vai ganhar a si mesmo. E no fim das contas, isso é tudo que você sempre precisou. 4. A liberdade tem um preço: coragem. Todo mundo diz que quer ser livre, mas poucos estão dispostos a pagar o preço. Porque liberdade não é um presente que você ganha, é uma conquista brutal que exige sacrifícios reais. E o principal deles se chama coragem. Coragem de dizer não quando todos esperam que você diga sim. Coragem de escolher um caminho que ninguém entende, mas que você sente ser seu. Coragem de assumir as consequências por viver de acordo com a sua verdade. Ser livre é caminhar com a própria consciência, mesmo quando ela aponta para direções desconfortáveis. É agir mesmo tremendo. É se posicionar mesmo sob ameaça.
é tomar decisões impopulares com firmeza e bancar cada uma delas. A maioria não é livre porque tem medo de desagradar, medo de errar sozinho, medo de se responsabilizar por suas escolhas. Mas a liberdade nunca será compatível com o medo. Ela exige risco, exige enfrentamento, exige a disposição de ser mal interpretado e seguir em frente mesmo assim. Você quer viver livre? Então prepare-se para decepcionar expectativas que nunca foram suas, para romper com padrões que parecem seguros, mas são prisões disfarçadas de conforto. A liberdade verdadeira começa quando você tem coragem suficiente para incomodar quem esperava que você fosse previsível. E para isso, você precisa endurecer sua alma. Você precisa parar de querer ser compreendido o tempo todo. Quem busca liberdade precisa aprender a caminhar sem aplausos e muitas vezes sob vaias. O estoico entende isso. Ele não foge do peso da responsabilidade. Ele sabe que a vida se torna sua de verdade quando você banca todas as suas decisões, inclusive as que deram errado. Ele não terceiriza culpa, não busca muletas, não se esconde atrás de desculpas. Ele escolhe com clareza e vive com consequência. E isso o torna livre, porque quem tem coragem de assumir tudo é incontrolável. Não existe liberdade sem dor, sem cortes, sem rupturas. A liberdade cobra caro, ela cobra solidão, ela cobra confronto, ela cobra a demolição de tudo o que era falso em você. Mas o que você recebe em troca é sagrado, a sensação de não dever satisfação a ninguém, de andar leve, mesmo quando tudo pesa, de respirar fundo e dizer, essa vida é minha e eu me banco. A coragem não é ausência de medo, é ação apesar do medo. É levantar a cabeça quando todos esperam que você abaixe. É não se calar diante da pressão. É decidir mesmo sem garantia. É andar na direção do desconhecido com os próprios pés. O fraco espera certeza para agir. O livre age com dúvida mesmo, porque ele sabe que o preço da paralisia é mais alto que o do erro. Não espere o mundo te dar permissão para ser livre. Ele nunca vai dar. Pelo contrário, o mundo vai tentar te manter dentro de caixas. Vai tentar te convencer de que liberdade é irresponsabilidade, de que ousadia é loucura, de que coragem é arrogância. Ignore tudo isso. Quem fala assim está com medo da própria covardia e quer que você continue preso para não confrontar a liberdade que ele mesmo renunciou. Você não precisa de grades visíveis para estar acorrentado. Às vezes a prisão é o medo de ser julgado, o medo de perder aceitação, o medo de não ser compreendido. Rompa com isso agora. Seja corajoso o suficiente para pagar o preço da sua independência emocional. Seja forte o suficiente para viver de forma tão autêntica que assuste quem vive no automático. Porque no fim, só existe um verdadeiro luxo nesta vida: ser quem você é sem pedir desculpas por isso. E esse luxo só está disponível para quem tem coragem de sangrar pelo próprio caminho. 5. Recuse o papel de vítima. Ninguém manda em você sem sua permissão. Você não é uma marionete. Você não é uma vítima passiva do mundo. Você não é um personagem secundário da própria vida. Mas enquanto continuar se comportando como se fosse, continuará preso em ciclos de impotência e frustração. O primeiro passo para tomar o controle é esse: recusar com toda a força o papel de vítima. Porque a vítima espera, o protagonista age. A verdade é dura, mas libertadora. Ninguém te controla sem a sua permissão. Ninguém domina sua mente sem que você ceda o espaço. Ninguém determina seu destino sem que você entregue o volante. É você quem permite. É você quem se submete. É você quem aceita, mesmo sem perceber, continuar onde já não deveria mais estar. Assumir isso dói, mas também empodera. Porque se foi você quem permitiu, também é você quem pode romper. Se foi você quem cedeu, também é você quem pode retomar. A liberdade começa quando você diz: eu não sou mais prisioneiro do que me feriu. E isso não é negar a dor, é decidir que ela não vai mais mandar em você. A sociedade adora o discurso da vítima, porque vítimas não causam incômodo. Vítimas não mudam sistemas. Vítimas não desafiam o status quo. Elas apenas reclamam, apontam, esperam e se resignam. O estoico não faz isso. O estoico sente, reconhece, mas depois levanta. Toma para si a responsabilidade, mesmo do que não provocou.
não para se culpar, mas para se libertar. Você não tem controle sobre o que aconteceu com você, mas tem total controle sobre o que vai fazer com isso a partir de agora. Pode continuar se lamentando, colecionando justificativas e se agarrando à autopiedade. Ou pode levantar a cabeça, fechar os punhos e dizer: ninguém mais dita o rumo da minha história. Essa decisão é sua, e só sua. Ser vítima pode parecer confortável no começo. Afinal, alguém sempre será o culpado. Mas com o tempo, isso se torna uma prisão emocional. Você passa a depender de fatores externos para mudar sua vida. Passa a esperar que o mundo seja justo, que os outros reconheçam seus méritos, que o passado te peça desculpas. E isso nunca vem, nunca virá, porque o mundo não se importa. Ele respeita quem se posiciona, não quem reclama. O poder está em assumir tudo, inclusive o que você não causou, mas viveu, inclusive as feridas que outros provocaram. Você pode não ser culpado por tê-las, mas é responsável por curá-las. E isso só acontece quando você para de se ver como refém e começa a se ver como força, como potência, como autoridade sobre si. Não permita que seu passado mande em você. Não permita que traumas antigos escrevam suas escolhas presentes. Não permita que a voz de quem te feriu continue ecoando na sua mente. Você não é o que fizeram com você. Você é o que decide fazer com o que te aconteceu. E essa decisão ninguém pode tomar por você, nem roubar de você. Ser livre é sair da postura de quem sofre calado e entrar na postura de quem reage com consciência. É parar de culpar e começar a agir. É assumir controle mesmo ferido, mesmo cansado, mesmo cheio de dúvidas. É dizer com firmeza: eu me reconstruo, do meu jeito, no meu tempo, pela minha força. Você não é um acidente esperando conserto. Você é um ser consciente escolhendo transformação. E a transformação começa no instante em que você declara guerra ao vitimismo e abraça com força o poder de se reinventar sem depender de ninguém. 6. O estoico não reclama, ele age. Reclamar é fácil. Agir exige força. Qualquer um pode abrir a boca e lamentar a vida, mas poucos têm a disciplina de levantar todos os dias e fazer o que precisa ser feito, mesmo sem vontade, mesmo sem plateia, mesmo sem garantia de resultado. O estoico não desperdiça energia em reclamações vazias. Ele entende que cada segundo gasto murmurando é um segundo perdido de ação real. Você pode escolher entre ser a pessoa que se queixa de tudo ou a pessoa que resolve o que está ao seu alcance. Mas não pode ser os dois ao mesmo tempo. Ou você age ou você reclama. Não existe caminho do meio. A reclamação te enfraquece, a ação te fortalece. A primeira te prende, a segunda te liberta. O mundo está lotado de gente que aponta o que está errado, mas não move um dedo para mudar. Gente que vive dizendo que a vida é injusta, que as pessoas são ingratas, que tudo é difícil, mas segue fazendo as mesmas escolhas todos os dias. Seguem sentados no mesmo lugar, esperando um milagre que nunca virá, porque a vida não recompensa quem lamenta. Ela recompensa quem age. O estoico não é movido por emoção, ele é movido por clareza. Ele sente tudo o que qualquer ser humano sente: raiva, frustração, tristeza, medo. Mas ao invés de ser dominado por isso, ele transforma essas emoções em combustível para a ação. Ele entende que reclamar não muda a realidade. O que muda é o que ele decide fazer diante dela. Você pode ter todos os motivos do mundo para reclamar. Pode estar cansado, machucado, esgotado, mas nada disso justifica viver como espectador. Você ainda pode agir, ainda pode escolher um movimento diferente, ainda pode transformar o caos em impulso, porque o que te define não é o que te aconteceu, é o que você faz com o que aconteceu. O estoico observa o problema, aceita a realidade como ela é e então parte para o que pode ser feito, sem drama, sem vitimismo, sem barulho desnecessário. Ele é frio no olhar, firme nas decisões e constante na ação, porque ele sabe que reclamar é um veneno que paralisa.
E ele não tem tempo para se intoxicar com desculpas. Você não precisa gostar da situação, mas precisa enfrentá-la com dignidade. Precisa agir como alguém que tem domínio sobre si, mesmo quando tudo à sua volta parece fora de controle. Porque no fim, a única coisa que você realmente pode controlar é sua postura. Sua escolha de agir ou de reclamar. E isso define tudo. Repare bem, os mais fortes não são os que gritam mais alto. São os que se mantêm calados enquanto constroem em silêncio. Enquanto outros reclamam do peso, eles treinam com ele. Enquanto outros dizem que está difícil, eles encontram um caminho. Eles não perdem tempo discutindo a tempestade. Eles aprendem a navegar. Você pode continuar alimentando a narrativa de que a vida é dura demais. Ou pode aceitar a dureza e se tornar ainda mais duro, mais resiliente, mais preparado, mais forte. A escolha é sua, mas o estoico já escolheu há muito tempo. Ele não se rende ao desespero. Ele transforma obstáculo em degrau. Então, da próxima vez que for reclamar, pare, respire e haja. Faça o que precisa ser feito, mesmo cansado, mesmo com medo, mesmo em silêncio, porque essa é a marca dos indomáveis. Eles não esperam que a vida melhore. Eles se tornam melhores e, com isso, moldam a própria realidade. 7. Só você sabe o que é melhor para você. Silencie o mundo e escute a si mesmo. O mundo inteiro vai tentar te dizer como viver. Vai tentar te convencer de que sabe o que é melhor para você. Vão te dar conselhos, te apontar caminhos, te empurrar decisões. E se você não tiver coragem de se escutar, vai acabar vivendo a vida dos outros. Vai se perder dentro de si mesmo, sufocado pelas vozes externas. Você precisa entender algo com urgência brutal. Só você sabe o que é melhor para você. Só você conhece as dores que carrega, os desejos que ardem no seu peito, as escolhas que te fazem sentido. Ninguém mais tem acesso à sua alma como você tem. Ninguém mais sente o que você sente. Logo, ninguém mais tem autoridade para ditar o rumo da sua vida. O estoico sabe disso. Ele não ignora o mundo, mas filtra tudo com discernimento. Ele escuta, pondera, mas decide sozinho. Ele silencia o barulho externo para ouvir o som da própria consciência. E isso exige força, porque o mundo não gosta de quem pensa por conta própria. O mundo quer gente obediente, padronizada, previsível. Mas você não nasceu para seguir, você nasceu para criar. Quantas vezes você já aceitou conselhos que sabiam mais da vida dos outros do que da sua? Quantas vezes seguiu um caminho que parecia certo para todo mundo, mas te deixou vazio por dentro? Quantas vezes ignorou sua intuição e depois se arrependeu por ter calado a própria verdade? Isso não pode mais se repetir. Você não pode mais trair a si mesmo em troca de validação. A sua verdade precisa voltar a ser prioridade. Você precisa reaprender a confiar em si mesmo, a silenciar o medo da reprovação, a suportar o julgamento alheio com firmeza, porque o mundo vai te questionar, vai te rotular, vai tentar te desestabilizar, mas só você vai viver com os resultados das suas escolhas. Então é justo que seja você quem as tome. Você não precisa de aprovação para viver sua própria verdade. Você só precisa de clareza, de lucidez, de coragem para dizer: isso aqui é o que eu escolho, mesmo que ninguém entenda. Porque a autenticidade não se mede pelo quanto os outros concordam com você. Se mede pelo quanto você permanece inteiro, mesmo quando está sozinho. Silencie o mundo. Desligue o ruído. Ponha ordem na sua mente. Volte para si. Escute aquela voz interna que você tem calado há anos. A voz que te empurra para frente, que te chama para o risco, que te provoca a se mover mesmo com medo. Essa é a voz da sua essência, a única que importa. Não existe manual universal para a vida. O que funciona para um pode destruir outro. O que é sucesso para alguém pode ser prisão para você. É por isso que só você pode definir o que é felicidade, o que é paz, o que é realização. E isso só é possível quando você tem coragem de se escutar com sinceridade brutal. Você já passou tempo demais vivendo sob o roteiro dos outros. Já se moldou demais para agradar, para pertencer, para não causar conflito. Mas e você? Onde ficou? Quanta parte sua precisou morrer para manter a paz dos outros? Chega. Agora é hora de se resgatar, de se ouvir com presença,
de se reconectar com o que pulsa de verdade em você, porque só você sabe o que te fortalece de verdade. Só você sente o que te machuca e o que te cura. E só você pode dizer: isso aqui é meu caminho. Assuma essa responsabilidade com orgulho. Assuma esse poder com firmeza, porque quem se escuta se encontra, e quem se encontra não se perde mais. 8. Domine a si mesmo e você domina tudo. A soberania interior como verdadeira liberdade. O maior campo de batalha não é o mundo externo. É você contra você mesmo, contra os impulsos que te sabotam, contra os medos que te paralisam, contra os desejos que te distraem, contra os pensamentos que te aprisionam. Dominar a si mesmo é o ápice do poder humano. É a vitória mais difícil e a mais definitiva. Você pode conquistar dinheiro, fama, respeito, reconhecimento, mas se não dominar a própria mente, viverá escravo de tudo isso. Será refém da opinião dos outros, das circunstâncias, dos elogios e das críticas. O verdadeiro rei não é o que governa o mundo, é o que governa a si mesmo. Porque quem tem governo interno não se dobra a pressões externas. O estoico entende essa verdade. Ele treina sua mente todos os dias. Ele educa suas emoções. Ele disciplina seus pensamentos. Ele não busca controlar o que está fora. Ele domina o que está dentro. E é por isso que ele é livre onde todos estão presos. Forte onde todos desabam. Sereno onde todos se perdem. Dominar a si mesmo não significa ser frio, robótico ou insensível. Significa ser consciente. Significa saber quando falar e quando calar. Quando agir e quando esperar. Quando avançar e quando recuar. É ter o domínio da própria reação, mesmo quando tudo parece fora de controle. É não ser refém dos próprios impulsos. Quantas vezes você já explodiu por dentro e destruiu o que estava construindo por fora? Quantas vezes tomou decisões no calor da emoção e se arrependeu depois? Quantas vezes se deixou levar pelo medo, pela raiva, pela ansiedade e perdeu o que mais queria? É por isso que o domínio próprio não é luxo, é necessidade. É sobrevivência emocional. É escudo contra a autossabotagem. Quem domina a si mesmo cria liberdade verdadeira, porque não depende mais de controle externo, de ambiente ideal, de estabilidade absoluta. Ele cria a própria estabilidade interna. Ele é sólido por dentro, imóvel diante do caos, porque já venceu o maior inimigo, a si mesmo. O mundo moderno quer te ensinar que liberdade é fazer o que quiser, na hora que quiser, do jeito que quiser. Mas isso não é liberdade, é escravidão disfarçada. Liberdade real é você ter escolha e escolher com consciência. É você saber que pode, mas decidir que não quer, porque já entendeu o impacto das suas ações e prefere o controle à compulsão. Dominar a si mesmo é silenciar o ego quando ele grita por reconhecimento. É dizer não a um prazer imediato em nome de uma conquista duradoura. É tomar decisões impopulares, porque você sabe quem é e para onde está indo. É ser o seu próprio mestre, não o seu próprio inimigo. O poder que você tanto busca fora já está aí dentro, mas está encoberto pelas camadas de descontrole que você acumulou ao longo dos anos. Está soterrado pelas desculpas, pelos impulsos, pelos condicionamentos. Está preso dentro de você, esperando que você tome a decisão mais difícil e mais transformadora de todas: se dominar. Você não precisa vencer o mundo, você só precisa vencer a si mesmo, porque quando você domina a própria mente, o mundo deixa de ter domínio sobre você. Você se torna inabalável, independente, livre. E é por isso que a verdadeira liberdade não começa fora, começa dentro. Começa quando você olha para dentro e diz: a partir de hoje, sou meu próprio mestre. E quando esse domínio acontece, nada mais te assusta, nada mais te controla, porque quem reina sobre si mesmo não teme mais ninguém. E isso é a forma mais pura de poder que existe. Você chegou até aqui porque algo dentro de você está cansado de viver pela metade. Cansado de obedecer, de se calar, de se diminuir para caber. Cansado de viver preso em sistemas, vozes, medos e expectativas que nunca foram seus. E agora, finalmente, você tem diante de si uma escolha clara: continuar sendo comandado ou assumir o comando. Você não precisa de mais conselhos, mais regras,
mais fórmulas prontas. Você precisa de coragem. Coragem para se escutar. Coragem para se posicionar. Coragem para romper com tudo o que te aprisiona, mesmo que isso custe aplausos, vínculos ou certezas. Porque só quem se liberta do que os outros pensam começa de fato a viver. O estoico moderno não é frio, ele é firme, ele não é distante, ele é seletivo com sua energia. Ele não busca validação, busca direção, e a direção vem de dentro. Vem do silêncio interno, da lucidez conquistada, da soberania construída um não por vez, uma atitude de cada vez. Não se iluda, viver com autenticidade assusta, incomoda quem vive de fachada, desconforta quem se anestesiou com a mediocridade. Mas esse é o seu caminho agora. Viver com tanta verdade que até o silêncio da sua presença já causa desconforto em quem ainda está preso. E não importa o quanto você já errou, já se calou, já se traiu, você pode começar agora, pode decidir agora, pode se levantar agora e dizer: a partir de hoje minha vida é minha e ninguém manda mais em mim. Não pelo orgulho, mas pela lucidez, pela integridade, pela consciência de que a sua alma não foi feita para ser conduzida por mãos alheias. Ela foi feita para ser soberana, intensa, indomável. Você quer um desafio real? Então escreva nos comentários, com a alma, essa frase: eu escolho o comando, eu escolho ser livre. E se tiver coragem mesmo, repita essa frase em voz alta agora, onde estiver. Sinta o impacto, sinta